eu me decepcionei, eu travei a minha vocação. Eu queria ser tudo menos padre. Com que idade? Com 12 para 13 anos. 12 para 13 anos. 13 Mas por quê? Tive uma experiência negativa, né? Com Certo. alguns padres que estavam contra testemunho, né? Ah, entendi. E E o senhor foi se decepcionando. aí eu me decepcionei. Sempre teve o desejo de ser padre, mas ali a figura do padre, por aquele contra-testemunho, o senhor começou a querer perder o gosto ali. Travou. Travou geral. Eu queria buscar outras coisas dentro da igreja, tipo ser irmão religioso. Mas padre não. Padre não. Eu não negava a vocação, o chamado, mas eu queria colocar, talvez, a roupa, a consagração, para viver o meu chamado, mas não sendo padre. Quando falava padre, eu Travava na hora. Travava na hora. Alguns padres que o senhor se aproximou acabavam dando contra-testemunho. Sim. Ao ponto que quando a minha última direção espiritual com o Frei Gesualdo, eu falei que eu queria ser padre como ele. Certo. E aí ele deu um grito, né? Eu lembro como hoje, ele disse, não diga isso. Ele falou assim, olha, se você for para o convento, se você for para o seminário, você diga, eu vou porque eu quero ser santo. E ele gritou 3 vezes para mim. Eu não vou porque eu quero ser padre, eu vou porque eu quero ser santo. Ele disse, o mundo não precisa de padre, o mundo precisa de santo. Não adianta ser padre e não ser santo. E aquilo eu trago comigo, né? E aí, diante de uma decepção, travou. Até hoje, para eu me relacionar com muitos padres, não é que eu seja seletivo, eu tenho que saber qual é a intenção dele. Certo. Tem que saber se a intenção dele é de santidade. Sim. Fora disso... E depois daquilo dali, o senhor não conversou com ninguém, travou dentro do senhor, padre não dá. Padre não, e nunca que eu iria falar isso. E aí eu dizia, padre não. Então, quando eu fiz os encontros vocacionais, tudo, aí disseram para mim, olha, a gente não precisa de irmão na ordem. A gente precisa de sacerdote, porque temos santuários aqui no Nordeste e tal, precisa atender confissão, hoje tem cozinheiro, hoje tem porteiro, entendeu? Então foram colocando um modelo, aí eu fui para o encontro de seleção em Fortaleza, né, no Sagrado Coração lá. Quando eu cheguei lá, aí estava no auge a Toca. A Toca de Assis. Ia fazer 7 anos ainda, estava no início. Em Fortaleza sempre foi muito forte. Muito forte. E o fundador estava, né? A Resde estava começando também, a Toca. Né? Então estava aquele foco. E eu lembro, acho que o Frei Wilter talvez não lembra de mim, Frei Wilter Malveira. Eu fui com ele, né? Ele era vocacionado da minha época, acho que ele nem lembra. Olha só. Mas a gente saiu depois do almoço no convento, só tinha um intervalo de mais ou menos 1 hora e pouco. A gente correu, foi na Toca, ver o Padre Roberto. E o que me chamou a atenção não foi os pobres, não foi a casa, não foi... Quando a gente chegou, ele estava celebrando. Foi a missa. A missa é tudo para mim. Então, aquele contato com ele, celebrando, aquilo marcou a minha vida. Aí eu pensei o quê? Eu não vou ser padre, mas existe um modelo de padre. E aí eu cheguei nos Capuchinhos já decidido que eu ia largar tudo quando chegasse em Juazeiro e para Toca. Eu ia com a passagem de ida sem volta. Foi o que aconteceu. Em julho daquele ano, não lembro mais, acho que foi 99. Fui para o Tocão e não voltei mais. Né? Aí fiquei 9 anos na Toca. E como irmão, se chamava Irmão Damião. Irmão Damião. Em homenagem a Frei Damião. Eu nunca pensei em me chamar Irmão Damião. Certo. Esse nome, quem deu foi Nosso Senhor, numa adoração. Que eu tive uma experiência com o próprio Frei Damião. Certo. Essa experiência foi em Londrina, no noviciado, e a gente tinha que dar pelo menos 3 nomes para o mestre de noviço para poder ele dar para o padre, era uma coisa assim, não lembro mais. E aí, na véspera, todo mundo achava que eu ia me chamar Irmão Cícero, por causa do padre Cícero, e o povo dizia, o padre não vai aceitar nunca, ele não é canonizado e tal. E na adoração, eu lembro que, diante de Nosso Senhor sacramentado, eu não me lembrava daquilo que eu falei no início, né? Do meu encontro com o Frei Damião e tal. E na capela,
eu não sei explicar, estava Nosso Senhor sacramentado e Frei Damião apareceu na frente do ostensório e não me tirava da adoração. É algo que eu não sei explicar. Sei. E Frei Damião apareceu naquela experiência para mim e eu vi uma cena, né, da minha infância inteira, das missões de Frei Damião, a minha mãe mandando eu tocar nele, tudo aquilo. E aí, no meu coração veio, irmão Damião. No outro dia eu fui falar com o mestre noviço, eu falei, eu não tenho outro nome, eu tenho irmão Damião. Ele disse, tá bom, fala para o padre, eu acredito que ele não aceite porque ele não é santo, canonizado, né? E por graça divina, quando eu falei para o padre só olhou para mim e disse assim, é irmão Damião. Ele era muito santo. E aí eu fiquei muito feliz com o nome, né? Irmão Damião, por causa de Frei Damião. 9 anos. 9 anos. Agora...